Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Como é que vocês estão? Tudo certo? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus, chegando para vocês com mais um vídeo. Mas antes, se você é novo, você não é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever. Se você se inscreveu, já ativa o sininho para você poder receber todos os novos vídeos, todas as notificações. Se você já é inscrito, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário que com certeza vai ser muito útil. E vem comigo para mais um vídeo do mês de março do ano de 2021. A placa A17 adverte. Esta placa, que tem várias ondinhas, é uma placa de pista irregular. Não confundo com a placa de lombada que eu coloquei abaixo para vocês. A placa A17, lembrando que todas as placas amarelas são placas de advertência, são situações futuras, são coisas que ainda vão acontecer. Neste caso, a placa A17 com várias ondinhas significa pista irregular. Não confundo com a de baixo que eu coloquei ali para vocês, que é lombada, que é apenas uma. Quando for apenas uma, é lombada. Quando forem várias, várias lombadinhos, digamos assim, aí vai ser pista irregular. Então, de cima, pista irregular, de baixo, lombada. Os pneus do eixo de tração desgastam mais rapidamente. Eixo de tração é o eixo dianteiro. 85% dos veículos têm tração dianteira, ou seja, quem faz a força são os pneus dianteiros. Logo, esses pneus vão desgastar mais rapidamente. Para igualar o desgaste do conjunto de pneus do veículo, deve-se efetuar o rodízio dos pneus. Vou ler novamente. Os pneus do eixo de tração desgastam mais rapidamente. Para igualar o desgaste do conjunto de pneus do veículo, deve-se efetuar o rodízio dos pneus. Eu coloquei dois itens muito importantes aí, não somente para a prova de vocês, mas para o dia a dia. Calibrar os pneus do veículo semanalmente. Esta questão está caindo bastante. Com que frequência vocês deverão calibrar os pneus do carro? Calibrar os pneus semanalmente, toda semana. De preferência de manhã, com os pneus frios. E lembrem-se sempre que vocês têm que calibrar os 5 pneus. Os 4 que estão rodando, mais o pneu reserva, certo? E com relação ao rodízio, pode ser que caia. De quanto em quanto tempo vocês vão fazer o rodízio? O rodízio será feito a cada 10.000 quilômetros. Então, vou repetir, fazer o rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado e calibrar os pneus do teu veículo semanalmente, ou seja, toda semana, sempre de manhã com os pneus frios. A estabilidade de um veículo em deslocamento, retas e curvas é uma das funções dos sistemas de direção e de suspensão. Vamos ler de novo. A estabilidade de um veículo em deslocamento, retas e curvas é uma das funções do sistema de direção e suspensão. Tem uma questão que cai bastante falando que o direção e suspensão em mau estado pode gerar inclusive o capotamento do veículo de vocês nas frenagens e nas curvas. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passo longo de um adulto, deve ser de 200 km por hora. Ah, professora, como que você chegou nesta conta? É muito simples. Quando cair sinalização, vocês precisam levar em conta a velocidade da via, ali ele deu, que era 100 km por hora. Se é de dia ou se é de noite, ele já falou que é de noite. E se estava seco, ou se estava chovendo. Por quê? Porque se for durante o dia, com tempo bom e com pista seca, como eu coloquei ali para vocês, 1 passo por quilômetro durante o dia e com pista seca. Porém, aqui era 100 km por hora, só que estava de noite. Quer dizer o quê? 2 passos por quilômetro à noite ou de dia com chuva. Então, tá chovendo ou tá de noite, vai dobrar. Vai ser 2 passos. Portanto, como a via era de 100 km por hora,
e estava de noite, vai dobrar. Vocês vão contar 2 passos por quilômetro, que vai dar 200. Porém, né, digamos que fosse durante o dia esse acidente, seriam 100 passos. Ou se fosse durante o dia com pista molhada, aí seriam os mesmos 200. Outro item bem importante a lembrar, sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia, sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Por quê? Porque isso pode gerar o efeito de aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo. Então, de acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Então, evita utilizar o freio em cima de poças de água. Um condutor habilitado com CNH, categoria D, lembrando que a categoria D de dado transporta pessoas mais de 8 lugares, ou seja, para ônibus, acumulou 14 pontos por infrações de trânsito. Assim, dentro do período de 1 ano, poderá ter o seu direito de dirigir suspenso caso cometa. Lembre-se que o condutor ele vai ter a habilitação dele suspensa quando ele somar 20 pontos ou mais, tá? Não confundam com 21. 21 é que vocês têm que acertar na prova teórica. Para suspender a habilitação do condutor por pontuação, pelo código que nós temos hoje, ele tem que somar 20 pontos. Então, se ele já tem 14 e ele fizer uma infração leve, ele vai para quanto? 14, 15, 16, ele vai para 17. 17 não suspende. Se ele fizer uma infração média, ele vai para 18. 18 não suspende. Se ele fizer uma infração grave, ele vai somar 19 pontos. 19 pontos não suspende. Porém, se ele cometer uma infração de natureza gravíssima, ele vai somar 21. A partir de 20, ele vai ser suspenso, então ele vai ter 21. Então, mais uma infração gravíssima. Lembrem, anotem que a suspensão do direito de dirigir por pontuação vai ser a soma de 20 pontos no período de 12 meses. Se o condutor tiver 19 pontos, ele não vai ser suspenso. Agora, se ele tiver 20, 30, 100, 200, aí ele vai ser suspenso. E nesse caso, como ele tem 14, ele vai ter que cometer mais uma infração de natureza gravíssima, somar 7 com 14, 21, para ele ser suspenso. 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, 2 infrações leves. 2 leves vocês vão somar. Quanto que é uma infração leve? 3 pontos. 3 mais 3, 6. Motorista 2, 3 infrações gravíssimas. Notem que foram 3. Não foi uma, não foi 2, foi 3. Logo, 7 mais 7 mais 7, 21. Ou 3 vezes 7, 21. E o motorista 3, 2 infrações graves. 2 infrações graves, ou seja, 5 mais 5, que vai ser 10. E ele pergunta, nessa situação, o número de pontos acumulados por estes motoristas é respectivamente. O que significa a palavra respectivamente? Ele quer exatamente nesta ordem. Primeiro, a pontuação do motorista 1, que foram 2 infrações leves, 3 mais 3, 6. Em sequência, o motorista 3 que cometeu, motorista 2 que cometeu 3 infrações gravíssimas, 21. E por último, o motorista 3 que cometeu 2 infrações graves, que vai somar 5 pontos. Então, nesta ordem, respectivamente, vai ficar 6, 21 e 10. Reforçando mais uma vez, o motorista 2, no caso, se fosse a pergunta anterior, ele teria a carteira suspensa, porque ele passou de 20 pontos. Não esqueçam que vocês precisam saber as pontuações.
Infração gravíssima, 7 pontos. Infração grave, 5 pontos. Infração média, 4 pontos. Infração leve, 3 pontos. Gravíssima, 7. Grave, 5. Média, 4. Leve, 3. E para o motorista ser suspenso, ele tem que acumular 20 pontos num período de 12 meses. Não confundo que não é 21. 20 pontos em 12 meses suspende a habilitação. Finalizamos por aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. O meu muito obrigado de coração a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Não esquece, tá, de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele super joinha, aquele super comentário.